Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do profeta Jeremias. O rolo de Jeremias é lido no templo. O rei corta-o e lança-o no fogo. Esse é o assunto da palavra. No capítulo 36 de Jeremias. Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, ou seja, Deus ordenou Jeremias para que escrevesse. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações que, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje, ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes. Então o Senhor já estava avisando adiantado o mal que sobreviria, iria vir sobre eles. A intenção, o que Deus queria era que eles se convertessem ao ouvir as palavras do que estava para acontecer. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes. Por causa da prevaricação, da desobediência, Deus intentou fazer-lhes mal. O mal não vem de qualquer maneira, mas se obedece a Deus, vem a benção de Deus. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então o Senhor manda a palavra, manda o aviso para que nós sejamos precavidos e venhamos a se ajoelhar, buscar, se humilhar diante de Deus, pedir a misericórdia, pedir perdão pelos erros, pelas faltas, para que não venha nada pior ainda sobre todas estas coisas. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nérias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor, que ele lhe tinha revelado no rolo de livro. Então Deus revelava para Jeremias, Jeremias ia ditando e Baruque ia escrevendo. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo, eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. Jeremias estava impedido de sair dali e não poderia ir até o templo, até a casa do Senhor para ler para o povo, mas ele pediu para Baruque ir fazer essa leitura para o povo. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, que vem das suas cidades, as lerás. Então, para que Baruque fosse no templo, na casa do Senhor, nos dias de jejum, onde o povo se ajuntava para se apresentar na casa do Senhor, para pedir a misericórdia, para orar, para se apresentar no dia de jejum. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho. Pode ser. Glória a Deus. Esforça-te. Não deixe, será que vai acontecer? Porque pode ser que caia a súplica diante do Senhor, súplica do povo, súplica de arrependimento, pedindo a misericórdia de Deus, e se converta cada um do seu mau caminho. Então a palavra vem avisando, vem exortando, vem ensinando para que cada um deixe do seu mau caminho e se converta ao Senhor e busque a Deus com rogos, com orações, pedindo perdão a Deus, confessando os seus pecados e se dirigindo até Deus, para que Deus os perdoe, para que Deus os cure e Deus os perdoe dos seus pecados. Porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Grande é a ira de Deus contra o povo que anda a seu bel prazer, de qualquer maneira,
porque está marcado o dia da ira do Senhor. Na aparição do Senhor Jesus Cristo vai ser manifesto, vai ser separado o povo que o Senhor elegeu, aqueles que fizeram a vontade de Deus pela palavra, pela observação, pela obediência da palavra de Deus, de um lado, e os que prevaricaram e continuaram no pecado, vivendo a seu bel prazer, ficará de outro lado, e o Senhor levará um povo para o seu reino de glória, para viver eternamente. E fez Baruque, filho de Nérias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Então Baruque obedeceu, foi até o ajuntamento do povo na casa do Senhor e fez a leitura daquelas palavras que Deus tinha ordenado para Jeremias e que Jeremias pediu para Baruque escrever num rolo de livro. E foi lido. E aconteceu no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Veja que os escritos são cheios de detalhe as coisas de Deus são detalhadas. Então, assim como Deus mandou Jeremias alertar o povo, hoje também a palavra vem para você, um alerta vem para nós, um alerta para tomarmos cuidado de guardar as palavras deste livro, deste rolo, porque não é brincadeira. Você vai saber aqui ainda o que acontece com aqueles que não dão crédito à pregação, à palavra de Deus. Aleluia. Ele fez a leitura, então, naquele ajuntamento para todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Então estavam reunidos os príncipes do rei ali na câmara. Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes estavam reunidos ali. Então Miqueias daí foi levar essa notícia que o profeta estava lendo, o Baruque estava fazendo a leitura das palavras de Deus que tinha revelado a Jeremias ao povo, alertando o povo do mal que viria sobre eles. Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então Miqueias daí passou para todos aqueles príncipes o que havia acontecido e o que Baruque tinha lido e tinha falado ao povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusai, dizer a Baruque: o rolo, porque leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nérias, tomou o rolo na sua mão e veio a eles. Aí mandaram chamar Baruque e perguntaram por que ele tinha lido aquele livro, aquelas palavras diante do povo. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles, dos príncipes do rei. O rei ainda não estava junto. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque. Eles ficaram com medo, temerosos do que estavam escrito naquele rolo. Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo:
declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. Perguntaram como que Baruque tinha escrito tudo aquilo. E Baruque lhes disse: com a sua boca ditava-me todas estas palavras. Ou seja, Jeremias ditava todas estas palavras e Baruque ia escrevendo. E eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque. Os príncipes ficaram temerosos e pediram a Baruque para que ele Jeremias, se escondesse, porque eles já sabiam da reação do rei. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxessem o rolo. Então o rei, ouvindo todas aquelas palavras, pediu para que buscasse o rolo, para que ele mesmo visse o rolo. Mas a intenção dele não era boa. E Jeude tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Então foi lido ali para o rei ouvir. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. Como era frio, era inverno, ele estava com um braseiro, com uma lareira acesa. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, só leu 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O rei começou a ouvir poucas palavras já do que Deus tinha mandado falar, e não gostou do que estava escrito, e cortou aquele rolo com o canivete e jogou no braseiro, jogou no fogo, e foi consumido o rolo. As palavras de Deus, glória a Deus, tenha medo, tenha respeito pela palavra de Deus, porque Deus não deixa passar impune aqueles que se levantam contra a sua palavra. E não temeram, nem rasgaram seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Não ficaram com medo, só destruíram o livro. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não deu ouvido. Então, olha que sempre tem aqueles que respeitam, têm reverência pelo que é de Deus. 3 dos seus ministros, dos seus príncipes, aconselharam ele para que não queimasse o rolo, mas ele não deu ouvido. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha escondido Baruque e Jeremias, porque sabia da reação do rei. O rei se irou tanto que mandou prender, deu ordem de prisão para Baruque e para Jeremias, mas Deus os tinha escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo. Deus deu ordem novamente para Jeremias, e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Joaquim, rei de Judá. Deus mandou escrever tudo novamente. E a Joaquim, rei de Judá, dirás. Agora olha a ordenança, olha a sentença de Deus para o rei. Assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, por que escreveste nele anunciando? Por que escreveu nele? Certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Essa era a sentença que estava escrito no livro.
que o rei de Babilônia viria e destruiria a terra e todos os homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá. Agora a sentença de Deus para ele. Não terá quem se assente sobre o trono de Davi. E será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada de noite. Eis a sentença, que o cadáver dele seria lançado ao calor de dia e à geada de noite. Ficaria lá estendido o seu corpo no campo. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade. E o Senhor visitaria os seus filhos, a sua semente, a sua descendência, os seus servos, a sua iniquidade. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado e não ouviram, porque não deram crédito à advertência ao que foi lido para eles, que Baruque tinha os alertado fazendo a leitura do livro. O povo não deu ouvidos, e Deus prometeu aqui que faria mandar sobre todos eles todo aquele mal que estava escrito no livro. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nérias. Fizeram tudo novamente. Filho de Nérias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Além de Deus mandar escrever tudo novamente, ainda acrescentou mais coisas sobre tudo aquilo. Portanto, a advertência que vem para todos nós: vamos guardar, nos apegar, abraçar a palavra de Deus, porque toda a palavra terá o seu total cumprimento. Não é apenas um livro, não é apenas um escrito, não é apenas papel que aceita tudo. Não, o que está escrito aqui foi ditado pelo Espírito Santo dentro da cabeça dos profetas, dentro da cabeça dos servos de Deus, as epístolas de Paulo, os evangelhos para Mateus, Marcos, Lucas, João, glória a Deus, tudo que está escrito, as epístolas de Pedro, glória a Deus, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi escrito segundo a vontade deles, mas a palavra chega até nós. Tem os escritos do Velho Testamento, que Deus ordenou a Moisés lá no passado que fosse escrito, glória a Deus, e assim vem a história nos mostrando os acontecimentos e o que ainda está para acontecer, o que está para vir para o futuro. Então, dê crédito à pregação. O profeta Isaías também diz para o Senhor: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Mas todos aqueles que dão crédito à pregação, à palavra de Deus, e a obedecem, a colocam em prática, têm o seu lugar reservado na glória de Deus. O Senhor Jesus disse aos seus apóstolos e discípulos, e essa ordem é para todos nós hoje: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quem não crê na palavra de Deus, como aquele aviso veio ao povo, o Senhor também nos avisa. O Senhor não faz nada sem avisar o seu povo, e você se dê por avisado. Glória a Deus. Dê crédito à pregação e viva em paz, viva com alegria, obedeça a palavra de Deus, creia na salvação em Jesus Cristo, seja batizado e tu serás salvo, e anuncie também a sua família, aos seus amigos, e saia falando de Cristo para as pessoas. Glória a Deus. Então aqui, se você continuar lendo, Jeremias foi preso, Jeremias é lançado no calabouço, já em outras situações. Glória a Deus, ficamos com esta palavra, os seus conselhos, Jeremias capítulo 36.
Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.